Oi, eu sou a Mini. E eu sou a Daisy. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao DonasCast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Freela, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre mercado de trabalho e afins. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema-chave na vida do freelancer, que é o atendimento ao cliente, né, gente? É algo inevitável quando você escolhe ser freela, isso é parte essencial do trabalho, e um bom atendimento pode ser o que vai garantir, né, que esse cliente volte mais vezes. Tem dias que passa mais tempo, né, conversando com o cliente do que realmente fazendo trabalho, desenhando, assim. Nossa, demais, assim. Eu acho que eu já gastei, assim, algum tempo do meu dia, por exemplo, sei lá, metade do meu dia, fazendo esse atendimento com o cliente, respondendo as dúvidas dele, fazendo reunião ou montando proposta de orçamento, enfim, todas essas questões burocráticas, que não é exatamente a produção da arte, elas demandam muito tempo e você tem que fazer, e tudo isso, né, você tem que lidar com pessoas. E aí você tem que aprender também um pouco disso, de como lidar com essas pessoas, porque pode ser algo muito desgastante, né? E é uma coisa que a gente não pode deixar, às vezes, o lado pessoal atrapalhar o profissional. Afinal, a gente está aqui para manter um fluxo de clientes, né? Porque a gente sabe que a vida de freela pode ser um pouco instável. Então, o ideal é que a gente consiga, manter boas relações por mais tempo. E, assim, muitas vezes chega cliente que ele não sabe muito bem o que ele quer, ou às vezes ele não tem um prazo, um orçamento definido, né, pro job. E aí é a sua hora de você saber negociar e saber lidar, explicar isso para ele, né? Porque, infelizmente, muitas vezes ele não vai saber como é que é o seu processo, como é que você funciona, como é que é o trabalho, e aí cabe a você fazer esse papel, né? O nosso papel aqui é ver como melhor atender cada um dessas situações, né, desses clientes, e não perder a cabeça com o cliente, né? Então vamos ser aqui pacientes. Que assim, né, gente? Você pode ter, o melhor portfólio do universo, mas se você não sabe tratar bem o cliente, você não vai conseguir o job e o cliente não vai voltar. Então, a gente precisa, né, saber lidar com o cliente muito bem. Sim, e assim, a gente também aqui não está falando que você tem que aceitar qualquer trabalho e qualquer cliente que apareça. Não, não é isso que a gente está falando, né? Se o trabalho não corresponde com as suas expectativas, seja valor, prazo, a mensagem que o trabalho está passando, tá tudo bem negar. A gente tem até o nosso episódio sobre isso, né? Que é o episódio 27 do Vida de Freela, Hora do Merchan. A importância de negar trabalho, né? Então, se vocês ainda não ouviram, fica o convite para vocês conhecerem. Mas o nosso intuito com esse episódio aqui, né, é dar algumas sugestões que facilitem esse atendimento para que ambos saiam felizes no final, né? Tanto você quanto o cliente. Sim, exato. Eu acho que, no fim, o foco aqui é a gente gerar, né, boas relações que duram um bom tempo. Afinal, né, quem não gosta de um freela fixo? Né? Porque... Volta todo mês. Exatamente. Eu acho que é importante, às vezes, falar isso, porque tem aqueles freelancers que, às vezes, eles trabalham só com jobs muito pontuais, mas também tem um freelancer que trabalha com clientes que eles são recorrentes. Então, se a sua intenção é essa, né, de ter clientes que eles sempre vão voltar, às vezes esse cliente pode ser uma agência, um estúdio, uma produtora, é bom que você tenha uma boa relação com eles, né, porque só assim que eles vão voltar mesmo. Então, por exemplo, os trabalhos que eu faço hoje, eu acho que a maioria deles são de clientes que eu construí uma relação lá atrás e, até hoje a gente mantém essa relação. Muitas vezes não vai ser eu vou ter um job todo mês com eles. Não, não é isso, mas eles sempre estão voltando. Então, é legal porque aí você já sabe como é que o cliente funciona, o cliente já te conhece, ele já confia no seu trabalho. Então, é legal manter essas relações, né? São relações de, sei lá, no meu caso, 8 até 10 anos atrás. Então, é muito legal quando você para pensar nisso, sabe? Tem muitos clientes aí que viram seus amigos depois. Sim. Não, então, é muito interessante. Não, e o legal disso é que eu acho que esses são os clientes que são mais propensos a te indicar para outras pessoas também. Exato. Porque eles já estão com você há tanto tempo que eles já confiam tanto em você que eles sentem essa segurança de indicar e falar, não, vai lá, faz com essa pessoa também. Eu acho que é uma relação de troca bem legal disso mesmo. Sim. E antes da gente ir, então, para as sugestões, né, eu acho importante ressaltar algumas coisinhas. Além da importância de dizer não para certos jobs, né, como a Mini falou, indicou o nosso episódio,
eu acho que é importante também você ter consciência de que você pode dizer não para alguns clientes, né? Afinal, nem todo cliente é maravilhoso, vai ser seu amigo, vai te respeitar. Infelizmente, pode aparecer pessoas aí que elas não vão respeitar seu trabalho, não vão valorizar seu trabalho, mas não é por causa disso que você também tem que chegar com 2 pés no peito e tratar mal o cliente, sabe? Exatamente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas, se você pegou um job, né, e que você já consegue ver os sinais, né, alguns alertas aí no início de que o cliente, às vezes, né, não vai ser aquela relação maravilhosa, não tenha medo de negar, gente. Às vezes assim, o job pode ser, tipo, incrível, maravilhoso, mas se o cliente em si, ele tem uma relação abusiva com você, uma relação que não é de respeito, não adianta você pegar esse job. Esse job vai te dar muita dor de cabeça, vai te frustrar e tal, sabe? Então, às vezes, eu tô falando isso porque às vezes as pessoas se sentem, tipo, meio que culpadas ou na obrigação de pegar o job, tipo, nossa, esse job é muito foda, eu preciso pegar, tipo assim, ignora essa parte, mas não, isso afeta muito, sabe, a sua relação ali, o seu dia a dia. Imagina você trabalhar num job que pode ser super legal, só que no fim ele tá sendo super estressante e angustiante para você, você só quer terminar porque a relação tá uma bosta. Então, por favor, se chegar um caso assim, sejam corajosos, podem negar sim os clientes. Você não merece pegar um cliente picuinha, assim. É isso. Nossa, nenhum dinheiro no mundo, gente, paga minha paz de espírito. Porque, nossa, eu já peguei job que, assim, começou lindo. Eu, tipo assim, não tinha sinais, eu não vi nada. Começou lindo, mas no meio do projeto foi o caos. E eu peguei ranço do projeto. E, assim, eu finalizei, eu brinco, assim, que às vezes você termina na base do ódio e depois nunca mais quer ver aquilo. E aí você fala, será que eu volto no... E às vezes o negócio tá legal, mas você fica com tanta... É ranço mesmo, né, do projeto, que você fica assim, não sei nem se eu quero colocar no portfólio, sabe? Exato, porque é uma coisa assim que depois eu não, pelo menos eu não acho que vale a pena. Lógico que sim, tá precisando de dinheiro, tem essas coisas todas, né? A gente não tá aqui para julgar ninguém, a gente sempre fala isso. Mas se você tá numa opção que você pode escolher dizer não, por favor, se você já tá vendo esses sinais. Se alguém já não te trata bem, gente, se alguém já fica assim, ai, tá muito caro, meu primo faz mais barato, vai lá fazer com o primo, tá tudo bem, sabe? Você pode falar pra pessoa isso, não tem problema. Fala de boa, sabe? Se quiser explicar, explica, mas eu acho que é importante, né, ressaltar isso, que é um relacionamento profissional que você tá tendo ali. Ninguém tá fazendo favor pra ninguém, sabe? Você não tem que fazer um favor pro cliente. Não, é tipo assim, ele quer que você faça isso, tá, ele vai te pagar isso, ele vai, sabe, ali é uma troca, sabe, eu fico lembrando, quem é de anime, do Fullmetal Alchemist, que era a troca equivalente, aí fica assim, a troca equivalente, mas eu acho até uma coisa que é importante nisso, nessa primeira, porque eu acho que muitas dessas coisas a gente vê nesse primeiro contato, né, que a gente tem com o cliente, acho que dá para ver muita coisa já, assim, e eu acho que daí vai a nossa primeira sugestão, que é para você alinhar bem as expectativas do trabalho com o cliente, sabe? Lembra daquele querido briefing? Né? A gente também, Merchan 2. A gente também tem um vídeo que fala sobre briefing para ilustração, mas lembra dele, né, gente? Conversa com o cliente, tira todas as dúvidas para você entender bem o que o cliente está esperando daquele trabalho. Quantas ilustrações, para quando são? Se não for ilustra, né, o trabalho que você faça... não tenha medo de perguntar. Eu acho que quando eu era mais jovem, quando eu tava no início da carreira, eu tinha medo, eu achava que eu tinha que entender tudo, que eu já tinha que saber tudo, e eu não sabia. E aí, em vez de eu só chegar lá e perguntar, eu não perguntava, e aí eu tentava adivinhar, e aí às vezes isso piorava a situação, porque era mais fácil até lá, porque eu gastava horas de trabalho fazendo uma coisa que se eu tivesse perguntado eu teria feito muito mais rápido e não gastado esse tempo extra, sabe? Eu acho que tá tudo bem perguntar, não, mas eu vou ser a chata lá fazendo 1000 perguntas, é melhor isso do que depois não fazer o que o cliente quer ou errar e aí perder esse trabalho, sabe? Eu acho que não custa perguntar, né? E nisso, gente, também faz as perguntas, mas seja transparente, seja honesto, né? Se é algo que o cliente está querendo e você não faz,
fala, sabe? Não adianta o cliente mais maravilhoso do mundo chegar para mim pedindo para eu fazer uma escultura 3D. Eu não faço escultura 3D. Sabe? Ele manda, às vezes ele tá falando de tudo e você ainda não entendeu o que ele quer direito. Aí você fala, manda referência para mim. Aí ele te manda uma referência de um trem que não tem nada a ver com o que você faz. Aí você fala assim, então, eu não faço isso. Muitas vezes eu já recebi trabalho que é tipo, manda referência da arte de uma outra pessoa. E eu fico assim, então, não é bem isso que eu faço. Eu já recebi também de 3D, de gente que ia no meu Instagram, olhava meu portfólio, tudo desenho em 2D bonitinho, e queria que eu fizesse um mascote 3D. E eu não faço isso. E às vezes a gente fica suando, não, mas será que eu tenho que fazer porque é o job que apareceu? Mas não, você não precisa, né? Porque senão no final vai ser só os dois frustrados lá, né? Não tem o que você fazer. Eu acho que isso, na verdade, eu acho que isso é muito recorrente, assim, principalmente para quem está começando, que é de, assim, às vezes você está procurando uma oportunidade, essa oportunidade chega, e aí às vezes a pessoa está muito insegura, ela cria muitas expectativas porque é aquele job, é aquela oportunidade. E gente, não precisa, né, tipo assim, você ficar totalmente aberto para o cliente, tipo, acima, né, das suas questões, acima das suas capacidades também. Então, tipo, se você está ali naquele início conversando com o cliente e aí vocês ainda não estão entendendo exatamente qual que é o tipo de job, como é que vai ser e tal, tenta esclarecer isso, né, o máximo que você puder para realmente não ter nenhum problema no futuro, né, tipo, e também seja sincero consigo mesmo, tipo, esse é o tipo de estilo que eu faço? É um tipo de trabalho que eu faço? Se não é, não coloque a pressão em si mesmo de, tipo, não, eu tenho que fazer porque o job chegou. Não, tipo assim, se não é esse estilo que você trabalha, se não é sabe, não faça, sabe? Se não é uma coisa que vai ser confortável para você fazer, ou se é uma coisa que vai te dar muito mais trabalho, às vezes é até um estilo que você consegue fazer, só que, tipo assim, como não é o estilo que você costuma, às vezes você vai levar muito mais tempo. Então, se é uma coisa né, que já está ali falando que não, não pegue. Ou então, se for realmente algo assim, você realmente quer pegar mesmo assim, deixe isso claro para o cliente também. Fala para ele, olha, esse não é o estilo que eu trabalho, mas eu posso te atender porque eu ainda consigo fazer, só que ele vai demorar mais tempo, ou ele vai custar mais caro, ou... Né? Eu acho que é bom ter essa relação assim, ser bem claro no início, ser bem transparente mesmo, porque eu acho que o episódio vai ser basicamente sobre isso. Uma coisa que eu acho que a gente também fica muito na nossa cabeça e às vezes é difícil sair é porque a gente pensa que a gente tem que resolver os problemas do cliente. E ok, você tá ali para resolver realmente uma questão que ele tá precisando, mas a gente não tá ali para resolver a vida do cliente, sabe? A gente tá ali para fazer um trabalho. Então, assim, se o cliente quer algo e que ele tá desesperado, não, mas eu preciso para amanhã e você não consegue, gente, não há o que você fazer, sabe? Você não precisa se sentir culpado porque você não consegue resolver um problema que o cliente tem, porque aquele problema é dele, ele não é seu. Não traga o problema dos outros para si, né? Eu acho que uma coisa também que eu ficava, porque a gente sempre fala de tipo, eu não posso fazer, eu vou tentar indicar alguém. Mas você também não precisa ficar nessa pira de... Às vezes você não acha ninguém para indicar. E aí você não precisa ficar na pira de... Mas eu tenho que achar e virar, pegar na mão desse não cliente, mas que talvez seria cliente. Não, eu vou te ajudar a achar alguém para... Não, gente, não precisa, sabe? O cliente tem também toda a capacidade de tentar resolver os próprios problemas, sabe? Eu acho que... você não tem que pegar essa responsabilidade também para si de, se você não consegue fazer o trabalho, você tentar resolver isso de uma outra maneira, sabe? Eu acho que a gente... É uma coisa que eu lembro que no início eu me sentia muito culpada e tudo, e agora eu vejo, não, eu não pude, mas espero que ele consiga com outra pessoa, mas infelizmente eu não consegui ajudar nesse sentido, né? Sim. Outra coisa super importante de sempre conversar antes, né, é o número de alterações, porque, né, muitas vezes o cliente não sabe o trabalho que dá fazer alteração, principalmente se é uma pessoa mais leiga no assunto, né? Eu acho assim, se você já tem um cliente que já trabalha com você há muito tempo, vocês já, né, tem uma abertura e tal, e você pega um job com ele, e aí no meio do job você está vendo que vai ficar um pouco mais complicado do que você já tinha alinhado com ele, eu acho tudo bem, se você já tem uma abertura com ele e tal, de falar, olha, tá indo para um lado, né, tipo, muito mais trabalhoso do que a gente tinha alinhado no início e tal,
Porque muitas vezes você trabalha, por exemplo, para um cliente que não é o cliente final, que é, por exemplo, o meu caso, que às vezes eu trabalho com produtor ou com agência. Então, eles estão fazendo essa ponte, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um projeto e eu estou vendo que está tendo muito mais alteração do que eu alinhei no início, eu posso conversar com esses parceiros, né? E aí, muitas vezes, eles podem alinhar isso também com o cliente, sabe? Tipo, barrar o tanto de alteração. Isso acontece e é comum. Então, se você tá nesse momento, né? Você entrar nessa situação de estar tendo muito mais alteração e você sente que você tem uma abertura para falar com o cliente, faça isso. Não só ignore e aceite e fique lá reclamando consigo mesmo que você está fazendo 1000 alterações se você não fala. Fala, gente, porque pode ser uma coisa super simples de resolver. Mas, bom, quando é um cliente que às vezes é o primeiro, né? Você não tem contato com ele ainda, o ideal é você ter esse alinhamento no início, né? Então, a gente fala isso no briefing, por exemplo, ou às vezes você vai fazer já uma proposta de orçamento onde você pode incluir essa questão, explicar ali, né, tipo, as alterações, mas que seja no início, nem que seja uma reunião com o cliente, para você explicar para ele como é que é o seu processo criativo. Porque é isso, às vezes o cliente ele não sabe como é que é o trabalho. Às vezes é um cliente que, tipo assim, nunca fez um trabalho de ilustração antes. Por exemplo, geralmente pessoa física, né? Às vezes ele viu o seu trabalho, quer fazer e tal, de ilustração. Ele não sabe como é que é. E não é a obrigação do cliente saber como você trabalha. Sim. Você que tem que ir lá e explicar para ele, olha, eu trabalho assim, assim, assado, meu processo é esse. São essas peças que geralmente eu entrego. Meu pagamento geralmente é assim, eu posso combinar ou deixar isso aberto com você depois, blá, 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 e explicar a quantidade de alterações. Enfim, eu acho que essa parte que é a mais importante, que é o primeiro contato, né, de você realmente estabelecer essa relação, porque assim que você fizer isso, e ser objetivo, né, eu acho que ele também vai entender mais do seu processo, vai confiar mais no seu trabalho, porque você vê que você também já está estabelecendo seus limites, sabe? Então, isso eu acho que é muito importante de conversar também. Sim, principalmente eu acho que quem faz commission, que pega muito cliente assim, que é casal, né, que faz um desenho para mãe, desenho de pet, né? E às vezes eu me frustrava muito num trabalho, porque o cliente ficava pedindo 1000 alterações, eu lá fazendo e me irritando. E tipo assim, e aí depois você fazia, sei lá, umas 5 alterações, ele voltava na primeira, não, pode voltar. E aí você só se irrita mais, né? Tipo assim, é a pior coisa. Só que, na verdade, a culpa era minha, que eu que tinha que ter alinhado isso, eu que tinha que ter falado todas essas coisas antes, ou até no meio do processo, ter falado, olha, eu não posso mais ficar aqui alterando. Teve um cliente que eu tive que chegar e falar, olha, junta todas as coisas que você quer e me passa uma última vez, eu não consigo ficar toda hora alterando micro coisinhas, né? Porque isso dá um trabalho, gente. Isso é hora de trabalho também que você tá gastando. E assim, não adianta ficar brava com a pessoa ou ficar achando ruim lá, se você não conversou, se você não falou nada, sabe? Porque a pessoa que nem a Deise falou, ela não tem obrigação de saber. Você que tem que falar lá com ela, sabe? Tem em mente, né, isso. E todo momento você pode parar e explicar para o cliente como que funciona as coisas. Olha, que não tá dando certo. Eu te dou, tipo, mais uma alteração, mas a partir disso vai ter que ser cobrado. E é de boa, gente. É você explicar como que funciona o seu trabalho, né? Porque a gente também não pode ficar o resto da vida alterando coisa, né? Que isso já terminou, basicamente, né? E eu acho importante isso, da gente ter esse momento de, tipo, educar, entre aspas, o cliente sobre o trabalho, porque eu acho que isso facilita depois o mercado, porque é um cliente que agora já entende um pouquinho mais como que funciona. Eu entendo super quem não tem paciência, né, e não quer ficar educando demais, mas eu acho assim, o básico de como o seu trabalho funciona, falar de boas para a pessoa, né, tirar um tempo para explicar isso, eu acho muito importante e isso facilitou muito minha vida já para lidar com o cliente. Sim, e, bom, eu aprendi na minha vida uma coisa que o óbvio é uma coisa muito individual. Talvez aqui seja óbvio para algumas pessoas, mas talvez não para todo mundo. Mas quando surge essa situação que você tem que explicar, né, as coisas, gente, vamos explicar de forma tranquila, de forma educada, né? Tipo, não é para sair xingando o cliente e tal, só porque às vezes você está insatisfeito em como o job está andando. Porque eu acho que existe também uma tendência dos profissionais, né? A gente aqui já trabalha na indústria criativa há um tempo, da galera meio que
ficar reclamando das coisas, sabe? Reclamar do cliente, reclamar disso, daquilo. E às vezes você nem sabe o que está acontecendo. Tipo assim, às vezes nem você está generalizando uma coisa sem saber. Então, é muito ruim isso, você acabar levando essas coisas do profissional pro pessoal, né? Então, se o cliente, ele prefere, por exemplo, uma cor X, ao invés da que você sugeriu, né? Da que você já argumentou para ele por que você usou tal paleta de cor, e o cliente ainda não cedeu, às vezes ele tem uma ideia muito fixa para aquele job, ele quer uma cor X, não adianta ficar insatisfeito, sabe? No final, ele tá te contratando para fazer um job para ele, sabe? Ele que tá pagando o rolê. Então, você tem que, aceitar e é isso. Porque, assim, lógico, tem um cliente que às vezes ele é leigo, ele gosta de vermelho, aí você explica que aquela cor, ela não vai funcionar. Explica, argumenta. Não rolou? Infelizmente, se é isso que ele quer, você vai ter que fazer. Então, não leve muito para o pessoal, né? Eu acho que existe muito isso também no mercado, das pessoas acabarem falando, nossa, mas esse cliente não entende nada. Nossa, mas esse cliente não sei o que lá. Gente, não. Você está prestando um serviço para essa pessoa, sabe? Então, tente prestar o serviço da maneira mais profissional, mais cordial possível, né? Nosso trabalho é fazer isso da melhor maneira possível. Nós podemos e devemos questionar as escolhas, né, que a gente não concorda, mas tudo é uma conversa. A gente não pode deixar também o nosso ego de artista tomar conta, sabe? O cliente, ele manteve a escolha mesmo depois que você já listou o que acha, pronto, faz entrega, né? Não precisa postar textão na internet, não precisa fazer comentário dando indireto para o cliente, né? Eu acho que é bom a gente ser maduro aqui e aceitar, e segue a vida. Gente, pelo amor de Deus, não posta print com foto do cliente reclamando que ele falou alguma coisa, né? Porque isso pode ter complicações até legais, tá? Tipo, toma esse cuidado, não adianta, sabe? Eu já aprendi nessa vida, não adianta você sofrer por isso, porque por ver outros trabalhos, você faz o seu projeto pessoal, sabe? Você consegue fazer outras coisas depois. E é isso, sabe? A arte é do cliente, a arte não é sua. Você fez... Eu não tô falando aqui que você não tem mais a autoria sobre o negócio, sabe? Não é essa a questão, não é direitos autorais, tá? Mas no final do dia, é o que o cliente quer. Ele quer um arco-íris de fundo na frente de um arco-íris ou de outro arco-íris, e aí o que você pode falar é, olha, não tá dando muita leitura, você tem certeza? Eu posso fazer isso. Ele, não, eu acho que tá lindo, maravilhoso. Ok, toma seu desenho. Não, vou colocar no portfólio? Talvez não, mas tá entregue, recebi, tá lindo isso. Sim. E, olha, isso é uma coisa muito recorrente. Gente, a maioria dos trabalhos que a gente faz, muitas vezes eles não vão sair do jeito que você tá pensando no início, sabe? Tipo assim, não é todo job que você vai fazer que vai pro portfólio também, sabe? Não é todo job que você vai fazer que pode começar lindo, maravilhoso, e às vezes no final não saiu do jeito que você queria. E tudo bem, é assim mesmo, só, né? Tipo, a gente tem que aprender a lidar com isso, realmente, separar essas duas coisas, né? Do profissional e do pessoal. Sim. Sempre quando eu mando 2 rascunhos, o que eu menos gosto é o que é escolhido, então eu já parei de sofrer. Outro clássico, é sempre assim. Sempre assim. Não, e eu aprendi que antes assim, eu mandava 4, e sempre era o que eu menos gostava. Eu, agora eu só vou mandar 2, porque aí tem mais chance de escolher o que eu mais gosto. Nunca é. Exatamente. Sempre eu vou sofrer por isso? Não, gente, não tem porquê. Já tem tanta coisa para sofrer no mundo, né? Isso eu consigo controlar. Mas eu acho que outra coisa muito importante nessa relação com o cliente é também impor limite. Eu já tive cliente que me mandava áudio 10 horas da noite, achando ruim que eu não respondi naquela hora. O que eu fiz? Eu mandei um áudio xingando? Eu chamando de sem noção? Não, né? No dia seguinte, horário comercial, respondi falando, olha, eu trabalho de tal a tal horário, então depois desse horário eu não vou responder, a gente pode conversar nesse momento aqui, né? Isso, pronto, sabe? Não precisa criar problema em cima disso, não precisa, falar pra pessoa nada. Pronto, sabe? É isso, você lida ali. Essa é a questão, pronto, impôs limite ali, sabe? Você pode falar isso com o cliente, sabe? É de boa, fala de boa, né? A gente tá falando aqui, né? Mas assim, né? Não... Ai, eu só vou falar aqui meu desabafo do dia, porque receber demanda por áudio, gente, é o fim pra mim. Eu não gosto. Eu acho que é muito confuso. E, assim, eu já não gosto de misturar o WhatsApp com o trabalho.
E aí, quando a pessoa manda 1000 áudios, aí você fala, nossa, eu tenho que ouvir esses 1000 áudios pra entender qualquer coisa. Eu fico com muita preguiça. Então, eu sou do time e-mail. E aí, fica até uma dica de etiqueta para amigos, artistas. Pergunta antes pro seu amigo, antes de indicar você para alguém, e passar seu WhatsApp. Às vezes o amiguinho prefere que você passe o e-mail, tá? Porque eu já recebi muita gente que, assim, do nada viu uma mensagem aleatória no meu WhatsApp. E aí ficava, ai, que fulano te indicou. E eu falei assim, gente, mas por WhatsApp, ok, deixa eu responder aqui, né? Não vou faltar com respeito nem nada. Mas eu sempre faço, chega no Instagram, chega no WhatsApp, eu falo, olha, eu prefiro por e-mail. Então me manda um e-mail tal. Se a pessoa não manda e-mail, aí, infelizmente, né, não deu continuidade ali. Mas é como eu trabalho, eu não gosto, né, de lidar com isso por DM, de lidar com isso pro WhatsApp. Então, ali sou eu impondo os meus limites também, porque não é um jeito que eu consigo lidar e trabalhar. E tá tudo bem. Sim, e eu tenho até duas coisas para comentar sobre isso, que é, você deu esse exemplo do cliente mandando mensagem 10 da noite. Já chegou um momento, eu tive uma vez que um cliente chegou para mim, era sexta-feira à noite também, pedindo algum job, alguma coisa assim. Gente, 10 da noite de uma sexta, provavelmente eu tô assistindo um filme, eu tô fazendo qualquer outra coisa que não seja trabalho. E eu não vou olhar a mensagem, tipo, eu não vou olhar isso, porque eu sei que é sobre trabalho, tipo, não vou atender 10 da noite. Vai passar o final de semana, porque eu também não trabalho no final de semana. E aí eu vou só ouvir esse áudio, ou ler essa mensagem, responder, entrar em contato na segunda-feira. Isso já aconteceu. Eu respondi na segunda-feira e o cara veio todo com 2 pés no peito, falando, não, mas eu precisava desse job, era pro final de semana, e não sei o que, não sei o que. Eu, sinto muito, né, porque aqui a gente não trabalha no horário só que você quer. Eu tenho o meu horário, você tem o seu horário, é isso. Então, eu tô falando isso porque eu vejo muita gente atendendo o cliente qualquer horário. O cara manda 10 da noite, responde, meia-noite, responde. Gente, você realmente está confortável em fazer isso? Porque se você estiver confortável, beleza. Sim, né? é escolha. Não entra nem em discussão. Mas se você está fazendo isso porque às vezes você está se sentindo inseguro, porque você vai perder o job, porque você vai perder o cliente, não sei o quê. Gente, não, porque isso às vezes acaba sendo só uma abertura para o cara fazer isso sempre. E aí ele nunca vai te deixar em paz, porque se você aceitou uma vez, ele vai entender que não é um problema para você, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A outra coisa que eu gostaria de comentar é sobre essa questão de indicação de amigos. Infelizmente, assim, e isso aconteceu comigo até recente, muitas vezes, um cliente que eu já tinha indicado um amigo que eu trabalhei no passado, né, numa agência ou sei lá, uma produtora, etc., enfim, meio que eu indiquei esse amigo porque eu já conheci o trabalho e tal. E às vezes o cliente chegava para mim depois e reclamando que às vezes a pessoa não atendeu direito, ou a pessoa, tipo, nem respondeu, ou a pessoa, sabe, tipo, meio que deu um gelo, deixou no vácuo, alguma coisa assim. Já teve casos também do cliente às vezes voltar e comentar. Ele, tipo assim, o cliente não tá me cobrando, ele só tá comentando como é que foi. Né? Então, eu acho que isso também tem que deixar claro. Às vezes comentou que o job não saiu na qualidade que ele estava esperando e tal. Então, é difícil, às vezes, a gente também indicar outras pessoas que não sabem lidar também com o cliente, sabe? Isso tem acontecido até de forma recorrente, assim, tipo, para mim, pelo menos no meu círculo, assim, de conhecidos, porque isso já aconteceu algumas vezes. E é chato isso, né? Eu acho que, assim, lógico, você não tem responsabilidade. Tipo assim, se você indicou uma pessoa, é porque você acredita que o trabalho dela, né, vai atender a demanda do cliente e tal, mas não é sua responsabilidade, tipo assim, se o cliente voltar para você e falar, sua culpa, eu fiz um job, lá, lá, lá. Não é sua culpa, não pegue isso como se fosse uma responsabilidade sua. Mas o que acontece é que, às vezes, se você não é um bom profissional que não sabe lidar com o cliente, você vai perder jobs, você vai perder clientes. E os seus amigos, eles que também são artistas, enfim, né, que estão trabalhando aí junto com você nisso, eles não vão também te indicar, porque, infelizmente, você não soube lidar. Então, tomar cuidado com isso mesmo, né? Porque eu acho que o mercado também que a gente trabalha, ele acaba meio que sendo muito de indicação, muito pequeno. Então, as coisas
elas rolam assim no mercado de maneira muito rápida. Então pode ser que, né, você faça alguma coisa lá que não tratou bem a pessoa, e isso vai acabar gerando uma bola de neve, enfim, e aí você vai acabar só se frustrando. Então, por isso que a gente está fazendo esse episódio, para a gente poder, né, sempre tentar alinhar essas coisas e, tipo, sugerir, vamos tratar bem as pessoas e tal. Porque, infelizmente, né, isso é muito recorrente. Eu fico impressionada, eu tô falando isso aqui, mas é porque eu tô impressionada de como que eu ouço isso acontecer, de, tipo, o cliente entrou em contato, a pessoa nunca respondeu, ou a pessoa começou a responder e sumiu, ou, sabe, a pessoa, tipo, pegar o job, sumir semanas e depois entregar o job final e não entrou em contato com o cliente durante o processo. Essas coisas, gente, vocês não podem fazer, porque é muito ruim. Vocês gostariam que isso estivesse acontecendo com vocês, né? Se vocês fossem os clientes? Acho que não. Então, eu acho que essas coisinhas são importantes da gente comentar, porque realmente é uma coisa que acontece. Sim, eu acho que a gente sempre tem que lembrar, da mesma maneira que a gente reclama que cliente recebe orçamento e some, você receber um contato, começar o contato e sumir é tão ruim quanto. Eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? A partir do momento que você aceitou um trabalho, que você está se propondo a isso, você tem que fazer o trabalho. Se aconteceu qualquer coisa no meio que te impediu de fazer o trabalho, ou a sua vida pessoal, não sei, aconteceu alguma coisa, e coisas acontecem, sabe? A gente não tá, sabe, tá tudo bem, não tem problema se você, infelizmente, não vai conseguir dar continuidade pro trabalho. Mas você tem que falar isso com o cliente, gente. Porque isso é uma coisa muito grave e que eu já vi acontecendo muitas vezes também, sabe? Isso que a Deise está falando, da pessoa simplesmente sumir, não dar satisfação nenhuma pro cliente, e aí depois aparece do nada. E aí o ruim é que às vezes aparece, não, eu vou fazer. Não fala ainda que não dá, sabe? Não vou fazer. E aí não faz de novo. Eu acho assim, se você não tá conseguindo se organizar para entregar e tudo, dá um tempo, fala, olha, eu não vou conseguir, talvez para tal prazo, mas se quiser a gente cancela aqui. Tudo bem, sabe? A todo momento, gente, não é porque que você falou sim para pegar o trabalho no início que você tem que falar sim até o final. Às vezes acontecem coisas que, infelizmente, não vai rolar, ou coisas estão mudando, sabe? Você vai mudar, e aí, sabe, isso tudo bagunçou. Mas é tudo conversado, sabe? Mas o importante, eu acho que no final do dia, é ser honesto, sabe? É o que a gente falou lá em cima, que eu acho que é a coisa que... Acho que é o que mais... Acho que é a dica principal, né? A dica, assim, a questão principal aqui que a gente quer falar é de você ser honesto com o cliente, assim. É uma relação de transparência real, sabe? Sim, eu acho que, tipo, é melhor você falar de cara, né, do que ter que receber vários e-mails do cliente cobrando serviço e aí você não ter nada para entregar, né? Inclusive, gente, não ignore e-mail, né? A gente já falou aqui, e-mail também aí é um e-mail de contato aí com o cliente, então, não, de repente você tá lá, tem, tipo, 500 mensagens no WhatsApp ou 500 e-mails do cliente te cobrando um trem que você teve compromisso, né, de fazer e aí você não tá respondendo, então... Isso é mancada. Porque, assim, eu acho que o que acaba acontecendo muitas vezes, principalmente com quem não tem ainda muita experiência, como quando é freela, é pegar muitos trabalhos de uma vez e aí não sabe lidar. E aí acaba desembolando ali uma bola de neve, sabe? De tipo assim, meu Deus, eu estou lidando com 2 clientes, eu vou deixar esse aqui um pouquinho de lado e tal. Gente, não faça isso. Se vocês não têm condições de lidar com tantos clientes de uma vez, indiquem ou sejam honestos, igual a gente falou, sejam transparentes com o cliente, fala, olha, não vai rolar de pegar, assumir com você esse compromisso no início, mas infelizmente aconteceu imprevistos, ou enfim, o retorno de um outro cliente que eu estava veio e aí não consegui, né, alinhar, então os prazos estão muito apertados, infelizmente não vou conseguir concluir. Então, só isso, só para fechar isso, porque daí isso dá também mais espaço para o cliente procurar uma outra pessoa ou ajustar o cronograma dele, então essas coisas são importantes. Não, exato. Você tem essas responsabilidades que você tem que prezar quando você é freela, né? Você é a sua empresa. Então, é algo que você tem que tomar cuidado, é algo que é importante mesmo. Você ter esse controle de, tipo, o cliente mandou alguma coisa, responde dentro ali de algumas horas, ou pelo menos assim, mandou de manhã, tenta responder de manhã. Se não deu, gente, no máximo uns 24 horas, sabe? Porque realmente é ruim. Sabe quando você manda uma mensagem, você quer uma resposta e a pessoa nunca manda? Eu não posso falar muito porque eu sou aquelas pessoas que lê mensagem e esquece de responder.
Mas isso no pessoal, no trabalho eu respondo. No trabalho eu respondo tudo. No pessoal eu leio e esqueço completamente. Mas eu acho que é isso. E sim, eu acho que não tenha medo de conversar, sabe? A gente às vezes foge de conversa porque a gente tem medo de, sei lá, levar xingo e sei lá o quê. Mas agora, se o cliente já partir para ignorância, já te mostra que então não é um cliente que é bom para você, sabe? Eu acho que é que nem a gente falou, é ter respeito, é conversar, é explicar tudo de boa, gente. Não precisa atacar ninguém. Não é porque às vezes o cliente está cobrando uma coisa, porque às vezes tem alguém cobrando ele lá e ele tem que cobrar aqui para saber, porque ele tem as demandas dele. Então, às vezes ele não tá fazendo isso para te atacar, porque ele não me dá meu espaço. Não, gente, é algo assim, às vezes não é sobre você, né? Só porque ele precisa do trabalho e ele tá precisando ter um planejamento ali, né? Então, é importante isso, você ter essa noção e você ter esse cuidado, tá bom? Agora, chegamos numa parte, né, que é sempre bom ver essas questões, que é a questão de pagamento. A gente foi lá, né, que nem a gente falou no início, você conversou sobre pagamento, você falou se recebe, sei lá, 50-50, se é uma entrada, essas coisas, gente, vocês têm que conversar de antemão. É aquilo lá no alinhar expectativas lá em cima, né, que a gente falou. Então, vai ter entrada, precisa de nota fiscal, essas coisas todas, você já viu lá em cima, né? A gente falou, você conversa disso tudo, né, gente? Não deixa para o final. Você não começa um trabalho sem saber se seu orçamento está aprovado, ok? Combinado? Não comece trabalho sem aprovação, sem o ok do orçamento. E ok de, tipo, como vai ser a forma de pagamento, por favor. Que eu já vi gente que, assim, ficou tão empolgado com o trabalho que já estava desenhando antes do orçamento ser aprovado. Eu falei, não, por favor, não. Eu já fui dessas, não sou mais. Porque agora eu falei assim, não, eu só trabalho quando eu tiver com certeza que eu vou receber. Senão, aí eu faço um projeto pessoal ou eu faço doação, sabe? Sei lá, faço arte para ONG como doação. Essas coisas. Pois é. Mas aí chegou aquele momento. Terminou o job, entregou, aí cadê o pagamento, né? Cadê o dinheiro na conta? Vocês combinaram tudo certinho? Espero, assim, se for um trabalho grande, gente, dependendo... commission não precisa tanto, geralmente, mas fez o contrato, né? Contrato assinadinho, bonitinho. Commission é legal você ter o acordo, tipo, às vezes 50-50, ou receber tudo antes também, eu já vi isso. E assim, você explica pra pessoa, é assim que você trabalha, se não, ok, cada um vai pro seu lado. Mas aí, se mesmo assim o cliente não tá pagando, você manda um e-mail lembrando, né? Ele, assim, ele some, o que você faz, Daisy? O que você geralmente faz? Então, olha só, isso é bem complicado, porque, por exemplo, eu acho que eu nunca levei calote, ou se eu levei foi, tipo, há muito tempo atrás, em jobs, tipo, muito pequenos, ou para tipo, pessoa física e tal. Eu não me recordo agora de um momento assim, mas o que eu faria eu cobraria, né? Então, por isso que é importante, desde lá no início, você ter todas essas coisas registradas, né? Seja por e-mail, preferencialmente, ou, sei lá, um contrato, etc., porque se você continuar cobrando e a pessoa não te responder, você pode levar isso na justiça. Porque você tem todas as provas, né? De que você prestou aquele serviço e que, né, essa pessoa saiu, não depositou nada na sua conta. Então, sempre tem isso. Por isso que é bom você ter essas coisas registradas, né? Para você se prevenir, né? Enfim, saber como lidar com isso depois. Então, é isso. Agora, eu não cobraria, tipo assim... E aí, cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Cadê o dinheiro? Manda o Pix, manda o Pix. Pix aí, cadê? Eu não faria isso o tempo inteiro, mas eu, tipo assim, chegou um momento que eu já tô, sei lá, já tô há 2 semanas cobrando a pessoa, ela não me respondeu, eu basicamente mandaria sempre, né, um e-mail educado, mas o último, assim, então estou levando esse caso para a justiça, beijos. E é isso, mas gente, porque, né, pelo amor de Deus, né, ninguém quer levar calote aqui, eu espero que isso nunca aconteça com vocês. Sim. Então, é isso, vamos nos prevenir aí. Eu já levei, foi triste. E foi uma pessoa que, assim, que completamente sumiu, tipo, de bloquear do celular e da gente não conseguir mais acesso, e foi um trem besta, não... Que ódio. Mas era sempre coisas, assim, de trabalhos pequenos e muitas para pessoa física. Por isso que muita gente, hoje em dia, eu tô vendo que, principalmente que faz commission, tá migrando para esse pagamento 100% antes. Ou 50 de entrada e 50 no rascunho, e não no final.
Porque você tem que se garantir, sabe, gente? Eu acho que o mundo é muito cruel aí. Tem pessoas que são realmente, que somem, que falam que vai pagar e não paga. E assim, eu acho que aí é sua escolha mesmo, que a Deise falou, se cabe aí um processo judicial ou não, se vale a pena. Porque já aconteceu comigo e foi tipo assim, R$100. Eu falei, eu entrar na justiça por 100 reais, eu vou gastar muito mais dinheiro do que isso. Ficou o aprendizado aí, né? O tapa na cara, mas infelizmente a gente tá aqui passando isso para que vocês não passem por isso, né? Exatamente. Bom, acho que no fim é isso, né, gente? Esse episódio foi mais uma geral aí de questões que são legais a gente levar em conta, né, na hora de lidar com os clientes. Eu espero que vocês tenham gostado e se ficaram com alguma dúvida ou tem algum feedback para a gente mesmo aqui no Vida de Freela, pode mandar um e-mail para art.donas@gmail.com, art.donas com 2 N's, ou você pode mandar também um direct no Instagram, que é o @art.donas, igual e-mail, ou até mesmo uma mensagem lá no nosso Twitter, @art_donas. Nosso Twitter está lá, venham conversar com a gente. Estamos aqui tentando fazer um merchan no Twitter também, para a gente também ficar mais ativa lá e tal, porque, né, eu acho que lá é um canal também muito legal da gente manter e estender essas conversas. Então é isso, ficaremos felizes em ajudar. A gente acaba por aqui, esse foi mais um Vida de Freela. Boa sorte com os boletos, mandem jobs. Tchau!